Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório para conhecer mais uma filial do inferno na Terra. Numa terça-feira, 19 de outubro de 1926, a mansão Hillview abriu suas portas. Localizada nos arredores de Newcastle, na Pensilvânia, a construção foi erguida para abrigar alcoólatras sem teto, portadores de sofrimento mental e também imigrantes italianos que não tinham onde morar. Como sempre acontece, a intenção era, de fato, dar um abrigo, dar tratamento adequado, uma ocupação e uma casa aos internos, mas acabou mesmo se transformando em um depósito de pessoas. Com o passar do tempo, os recursos foram ficando insuficientes para dar conta de tanta gente, e o lugar que foi feito originalmente para cuidar exclusivamente de homens já passava a abrigar mulheres e crianças, todos misturados, com pouca comida, sem remédios, nenhum tipo de apoio. Então as coisas começaram a acontecer. A mansão Hillview tornou-se um lugar deprimente, perigoso, porque também passou a receber pessoas recém-saídas da prisão, todo tipo de criminoso. Havia brigas entre os internos, muitos suicídios, e inclusive de um médico que, inexplicavelmente, em 1971, subiu até o telhado e se jogou. Nesse mesmo ano, ossos começaram a aparecer nos arredores da mansão. E só aí foi descoberto um cemitério nos fundos. Os cachorros estavam desenterrando os ossos e espalhando. Todos os pacientes que passavam a sua vida inteira ali dentro morriam sem cuidados e eram enterrados ali mesmo. E a situação ficou tão insustentável que acabaram desativando o albergue, que décadas depois se transformou em um asilo para idosos. Mas os horrores não acabaram, já que os pacientes eram muito maltratados, o que fez com que a mansão Hillview fechasse suas portas definitivamente em 2004. Mas os corpos no cemitério aparentemente não eram o único segredo do lugar. Muitos registros das atividades simplesmente desapareceram e muita coisa permanece abafada em relação aos cuidados com os internos. E a dúvida era, por que tantos suicídios ocorriam? Até que uma dúvida maior apareceu. Será que foram mesmo suicídios? O fato era que as histórias sobre as mortes eram muito estranhas, como foi o caso de um interno conhecido como Ercolo. O homem não aparentava ser violento nem perturbado. Ele só vivia ali porque não tinha onde morar desde que chegou da Itália. Mas de repente surtou e se matou com mais de 30 tesouradas. E a tesoura usada nunca foi encontrada. Mas como uma pessoa conseguiria dar em si mesmo mais de 30 tesouradas e ainda depois esconder a tesoura? Bom, pois é, mas foi essa a explicação dada para a morte dele. Outro suicídio que ficou bastante famoso foi o de um alcoólatra de nome Ângelo, outro imigrante italiano, que por causa da bebida não teve outra opção a não ser ir morar em Hillview. Ele foi encontrado enforcado na porta do banheiro do segundo andar, na ala norte. E muitas outras foram mortes estranhas e mal explicadas. Muitos internos se atiravam das janelas, outros apareciam enforcados nas árvores da propriedade e foram incontáveis as mortes por traumatismo craniano. A explicação dada era sempre que eles brigavam entre si e acabavam em morte. Isso fora as surras e todo tipo de abuso sofrido pelos próprios enfermeiros. Mesmo quando passou a abrigar apenas idosos, os maus-tratos e mortes estranhas continuaram a acontecer. E após ser definitivamente fechada, a mansão foi comprada e colocada à visitação. E a partir daí os visitantes passaram a relatar estranhas experiências. Logo ao entrar, o ar se torna pesado e se tem a sensação que muitas pessoas, invisíveis, estão circulando entre os vivos. São ouvidas batidas fortes nas paredes e no chão. E vozes estão por todos os lados, gritando, chamando ou só conversando. Entre essas vozes há uma que parece ser de uma criança. As pessoas sentem calafrios e são tocadas e empurradas. Muitas foram arranhadas.
Um senhor contou que viu uma aparição de corpo inteiro de uma idosa, que ficou alguns segundos olhando para ele, depois sumiu. Outra visitante disse que passeava pelo andar térreo quando avistou uma sombra, parecida com um animal. Ele estava sentado em uma das cadeiras. A sombra deu um salto, parou ao lado da cadeira por algum tempo e saiu rastejando em direção ao refeitório. E os rastejantes são muitos, assim como a presença de vultos escuros e pequenos, com cerca de 1 metro de altura. Depois de ouvir todos esses relatos, a gerente da mansão passou a prestar mais atenção e certa vez resolveu levar um gravador. Ela começou a ouvir vozes e a sentir uma presença próximo a ela. E quando perguntou quem estava ali, ela conseguiu gravar uma voz de criança que respondeu monstro. Isso a deixou apavorada e ela voltou, dessa vez acompanhada por 2 funcionárias. Elas ainda duvidavam que o lugar poderia ser assombrado, mas nesse dia elas contaram ter visto a coisa mais assustadora da vida das 3. Quando uma delas bateu uma foto no fim do corredor, sempre da ala norte, ela estava ouvindo batidas e resolveu bater a foto. Exatamente quando o flash acendeu, surgiu a imagem de algo que elas descreveram como um gárgula, porque tinha asas, chifres e orelhas pontudas. Foi suficiente para que saíssem de lá correndo. Então a mansão passou a ser constantemente visitada por médiuns, curiosos e investigadores paranormais. Apesar de alguns pontos mostrarem mais atividade paranormal que outros, é certo que todo o edifício é habitado não apenas por fantasmas e espíritos, mas também por alguma força maligna, negativa, que provavelmente se formou a partir de todo o sofrimento e de mortes que impregnaram as paredes. Muitos acreditam que essa entidade seja a tal gárgula e que ela aprisiona e controla as outras. Dentre esses pontos mais ativos estão o corredor, onde fica o banheiro em que Ângelo se matou, o quarto 135, o porão e toda a ala norte, e acredita-se que ali seja o ponto da gárgula. Nesse quarto são ouvidos sons parecidos a rosnados e uma névoa branca sempre é vista pairando sobre a cama. A sensação de medo é muito forte e ocorrem ataques físicos. As baterias de câmeras e celulares descarregam rapidamente e aparelhos desligam sozinhos. O quarto parece ser perigoso, porque muitas pessoas ouviram e gravaram a mesma voz, também de uma criança, pedindo que saíssem de lá rápido, e em seguida os chamando no corredor, como se quisesse tirá-los dali. Vale lembrar que muitos móveis estão lá desde a época dos internos. Quase nada foi retirado, inclusive no porão. Lá estão todos os objetos pessoais daqueles que viveram e morreram ali, inclusive muitas camisas de força. E isso significa então que toda a energia de dor, de sofrimento, de mágoa, revolta dos donos daqueles objetos está concentrada naquele ponto. O que também foi relatado por diversos visitantes foi uma sensação de fome que surge de repente, sugerindo que muitos desses internos possam até ter morrido de fome. Em vários pontos, vozes são ouvidas e captadas em gravações e sempre dizem monstro. Em uma investigação paranormal, quando foi feita uma sessão de EVP na sala de cirurgia, uma voz masculina disse chave inglesa. E a mesma coisa foi captada no banheiro onde o Ângelo morreu. Aí, isso leva a pensar que seu suicídio também não aconteceu, que na verdade ele teria sido morto a golpes de chave inglesa. A energia é muito negativa e muitas investigações foram feitas a fim de descobrir por que tantas almas revoltadas insistem em permanecer ali. E a conclusão foi que, na realidade, os suicídios documentados foram, na verdade, assassinatos cometidos entre os próprios internos e também por médicos e enfermeiros. Tudo isso acabou se condensando em uma força extremamente negativa que, por algum motivo, tomou a forma de uma gárgula que se alimenta do ódio, da tristeza e do rancor de todas as outras almas que ela aprisiona. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo.
mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Pleigo, fechando as portas do sanatório. Boa noite.